Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar alguns instrumentos poderosos da Constituição brasileira, os chamados remédios constitucionais. Exato. Temos aqui informações focadas em habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, extraídas de material de estudo sobre o tema. Isso mesmo. Material bem focado. A ideia é a gente entender o que são essas ferramentas, né? E por que elas são tão cruciais para proteger nossos direitos, como funcionam na prática. Ok. Vamos mergulhar nisso. Começando talvez pelo mais conhecido, né? O habeas corpus. Exatamente. O habeas corpus, o HC, está lá no artigo 5º, inciso LXVI da Constituição. Ele é a garantia fundamental da liberdade de locomoção, o direito de ir, vir e ficar. Certo. Ele entra em cena quando alguém, sofre ou está na iminência de sofrer uma restrição ilegal ou abusiva a essa liberdade. A própria Constituição é bem direta, né? Ela diz: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Bem claro. Ou seja, é a defesa direta contra uma prisão ou detenção, que não siga a lei, certo? Exato. Que seja ilegal ou feita com abuso de poder. E o acesso a ele é bem amplo, né? O Código de Processo Penal diz que Sim, qualquer pessoa, né? Isso é fundamental. qualquer pessoa pode pedir para si ou para outra pessoa. Isso inclui até pessoa jurídica e o Ministério Público. É quase um SOS Liberdade Universal, assim. Pois é, a acessibilidade é um ponto-chave. E é interessante notar que ele se divide em dois tipos, né? Dependendo da situação. Quais são? Tem o repressivo, que o pessoal chama também de liberatório. Esse é para quando a pessoa já está com a liberdade restringida ilegalmente. O objetivo é liberar a pessoa, soltar mesmo. Entendi. E o outro? E tem o preventivo. Esse é o famoso salvo-conduto. Ele é usado quando existe uma ameaça real, concreta, sabe? À liberdade. A ideia é impedir que a prisão ou a coação aconteça. Ok, então o HC protege a liberdade física, o ir e vir. Mas e o controle sobre nossas próprias informações? Aquelas que ficam com o governo ou entidades públicas? Ah, sim! Aí entra outra ferramenta importante, o habeas data, o HD. Ele está previsto no inciso 72 do mesmo artigo 5º. Certo. E ele tem na Constituição duas funções principais: garantir que a pessoa conheça as informações sobre ela nesses registros. Acesso à informação pessoal. Exato, e permitir a correção, a retificação, caso esses dados estejam errados. Acesso e correção, faz todo sentido. E tem mais, olha só. A Lei 9.507 de 97 adicionou uma terceira possibilidade bem útil, lá no artigo 7º. Qual seria? Permitir que a pessoa anote no registro uma contestação ou uma explicação sobre um dado. Pensa assim, um dado que é verdadeiro, tecnicamente, mas precisa de um contexto para não ser enganoso. Talvez porque está sendo discutido na justiça, sabe? Nossa, isso é crucial, porque às vezes só o dado frio, solto, não conta a história toda, né? Exatamente. O HD permite adicionar essa camada de informação, esse contexto. Muito bom. E quem pode pedir o HD e contra quem? Olha, para pedir a legitimidade ativa também é ampla. Pessoa física ou jurídica pode ser nacional ou estrangeira. Ok. Já a legitimidade passiva, quer dizer, contra quem se pede, é da entidade governamental ou de caráter público que tem aquela informação, que a pessoa quer acessar, corrigir ou anotar. O foco é quem detém o registro, o banco de dados. Entendido. Temos então proteção para locomoção com HC e para dados pessoais com o HD. Mas e se outro direito meu, um direito que seja claro, evidente, for violado por uma autoridade e não for um caso nem de HC, nem de HD? O que a gente faz? Bom, para essas situações, a Constituição oferece o mandado de segurança, o MS. Está lá no inciso XI do artigo 5º. Mandado de segurança. Isso. Ele serve para proteger o chamado direito líquido e certo, que não seja amparado nem por habeas corpus, nem por habeas data. E a violação, a ilegalidade ou o abuso de poder tem que vir de uma autoridade pública ou de um agente de pessoa jurídica que esteja exercendo funções públicas. E aqui, né? O que isso significa exatamente na prática? Significa, basicamente, um direito que pode ser comprovado de forma clara, imediata. Com documento, sabe? A prova já tem que existir quando você entra com o MS. Não pode precisar de uma longa fase para produzir mais provas dentro do processo, o que a gente chama de dilação probatária.
Ah, entendi. A prova tem que ser pré-constituída. Exato. E é fundamental lembrar, ele é residual. Só cabe MS se a situação não se encaixar nem em HC, para liberdade de locomoção, nem em HD, para dados pessoais. Certo, residual. E tem limites para o uso do MS, né? Ouvi dizer que a lei específica, a Lei 12.016 de 09, menciona algumas situações em que ele não cabe. Tem sim. O artigo 5º dessa lei é bem claro. Não cabe MS contra ato que ainda possa ser discutido por recurso administrativo que suspenda os efeitos da decisão. Uhum. Não cabe contra decisão judicial que ainda possa ter recurso com efeito suspensivo. Certo. E também não cabe contra decisão judicial definitiva, aquela que já transitou em julgado, que não cabe mais recurso. Basicamente, o MS não serve para substituir os recursos normais e nem para reabrir casos que já estão encerrados. Faz sentido, né? Para manter uma ordem no sistema jurídico. E tem um prazo, não podemos esquecer do prazo. Importantíssimo. O artigo 23 da Lei do MS estabelece um prazo decadencial. São 120 dias para impetrar o mandado de segurança. 120 dias. E a partir de quando começa a contar? Começa a contar da ciência, pelo interessado, do ato que ele quer impugnar, do momento em que ele ficou sabendo oficialmente do ato. 120 dias. Parece um tempo razoável, mas imagino que na correria, para identificar o ato ilegal, juntar os documentos, não dá para bobear, né? Isso reforça a ideia da clareza do direito, que não exige uma investigação demorada. Exatamente. Perdeu esse prazo, já era. Perde o direito de usar o mandado de segurança para questionar aquele ato específico. Então, tá. Resumindo o nosso kit de ferramentas constitucionais que a gente viu. Habeas corpus para a liberdade de ir e vir. Isso. Habeas data, para a gente ter acesso e poder corrigir nossas informações pessoais em bancos de dados específicos. Certo. E o mandado de segurança para outros direitos que sejam claros, comprováveis, contra atos de autoridade. São como escudos essenciais do cidadão, né? Perfeita imagem. Olhando para o quadro geral, esses remédios são, sem dúvida, pilares do Estado de Direito. Eles pegam as garantias que estão lá na Constituição e transformam em algo concreto, palpável. Permitem que o indivíduo controle atos do poder público e defenda seus direitos fundamentais na prática. Não ficam só no papel. Exatamente. É a Constituição funcionando na vida real. Precisamente. E isso, talvez nos leve a uma reflexão final, né? Qual seria? Bom, se a gente tem essas ferramentas tão específicas, uma para locomoção, outra para informação pessoal, outra para direitos líquidos e certos contra atos de autoridade, como ficam protegidos outros direitos fundamentais? Aqueles talvez mais complexos ou que não se encaixem tão perfeitamente nesses três remédios? É uma boa pergunta. Que outras vias, que outros mecanismos o cidadão tem, ou talvez devesse ter, para garantir a totalidade dos seus direitos constitucionais frente ao Estado? Fica aí para a gente pensar.